Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse ABC da missa, ABC da liturgia. A semana passada nós entramos na liturgia da palavra, conversamos um pouco sobre a liturgia da palavra, na primeira parte sobre a liturgia do Antigo Testamento, sobre a primeira leitura e o Salmo. Dessa vez nós vamos falar sobre a segunda leitura e o Evangelho. Mas temos que compreender aqui uma coisa interessante. Quando nós entramos no Evangelho, ou melhor, na segunda leitura e no Evangelho, é um processo um pouco diferente. Não que a outra parte não seja interessante, mas vamos lembrar de uma coisa, de um processo interessante. Tente visualizar aqui comigo. Nós estamos subindo uma montanha. O Antigo Testamento para nós é esse processo que vai nos levar até o cume dessa montanha. Então nós estamos chegando no cume dessa montanha, que é o Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento a gente já tem Jesus Cristo. Jesus Cristo já nasceu, Ele já está entre nós. Então Jesus Cristo para nós já está mostrando para nós a sua riqueza, os seus valores, tudo aquilo que Ele já está ensinando aos seus discípulos, toda a sua pregação, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que Ele valoriza. Então Ele já vem mostrar para nós a sua vida. Então nós temos que olhar daquilo que nós recebemos do Antigo Testamento e daquilo que Ele está respondendo para nós sobre tudo aquilo que nós já tínhamos recebido. Ou seja, Ele vem responder para nós tudo aquilo que o Antigo Testamento vem fazer de perguntas, de questionamentos, de perguntas que lá atrás os homens já haviam perguntado, questionados a Deus. Então, o plano da salvação que antes era dúvida, era incerteza, que Deus vinha colocando na vida das pessoas, mas eles não tinham comprovação, mesmo com todas as maravilhas que Deus colocava na frente deles, mesmo com toda a libertação, com tudo que lhes dava, com a presença de Jesus, o plano da salvação estava completa. Ou seja, Deus já tinha se encarnado para nós. Então, a liturgia, a partir desse momento, ele não está citando algo inexistente, mas algo visível, tatível e verdadeiro, encarnado entre nós. Uma palavra viva, não algo fictício, mas algo vivo entre nós. Então, daí para lá, então, é outros 500, vamos assim dizer. Outra forma de ver a vivência. Então, vamos pegar sempre o Novo Testamento na liturgia. O Novo Testamento na liturgia sempre vai ser ou uma carta de São Paulo, ou uma carta dos apóstolos, ou o Ato dos Apóstolos, normalmente. Eles vão sempre mostrar para nós a situação da comunidade, iniciando ali, mostrando o nascimento das comunidades cristãs à luz do Evangelho. A luz da comunidade que está crescendo, está mostrando, está germinando naquela situação. O que Ele quer isso mostrar para cada um de nós? Que nós, como comunidade, temos então onde olhar, temos que onde vivenciar a nossa vida. Nós não se baseamos do nada, nós temos que nos basear da vivência do Evangelho. Ou seja, antes, no Antigo Testamento, não tinha-se um fundamento além da lei. A lei era o significado que dava para eles. Então se culminou até na chegada de Jesus Cristo. Eles esperavam o Messias. O Messias nasceu. Então
a comunidade se fundamentou nesse Messias, então esse Messias começou a ensinar. E qual que foi o ensinamento desse Messias? Então se fundamentou a pessoa dos ensinamentos a partir do Evangelho. E quando Jesus morreu, o que ficou para nós? O que ficou para nós foi os evangelhos escritos pelos apóstolos, pelos evangelistas. Então, tudo que nós conhecemos sobre Jesus Cristo veio dos evangelhos. Então, o que está falando para nós a primeira parte da segunda leitura? Exatamente o que fazia as primeiras comunidades. Eles explicam que eles se sentavam e escutavam o que os apóstolos faziam. Escutavam o que as primeiras comunidades faziam. Ou seja, eles sentavam e aprendiam o que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, por carta de São Paulo, por São João, ou seja, pelo Apocalipse, ou seja, tudo tinha a ver com os ensinamentos dos apóstolos. Então preste bem atenção, a segunda leitura sempre vem a partir de uma educação para a comunidade. Então, a segunda leitura é para nos educar a escutarmos o que vem falar para nós o Evangelho. Então, daí depois que nós escutamos a segunda leitura, então o que vem para nós? O Evangelho. E o que o Evangelho se remete para cada um de nós? Vem falar para cada um de nós exatamente do que vivenciou Jesus Cristo para nós. Não vem falar da experiência de Mateus apenas. Mateus fala uma coisa, mas a experiência é de Jesus Cristo. Por isso que quando o padre fala proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, ou seja, a experiência é de Jesus Cristo, mas quem escreve é Mateus. A experiência relatada é relatada por Mateus, mas a experiência de vida é de Jesus Cristo. É isso que nós temos que levar em conta. Então eles estão relatando a vida de Jesus Cristo para que a gente possa aprender o que Jesus vivenciou aqui nesse mundo. O que ele passou a cada instante, até a experiência de morte e até a experiência da ressurreição. Então, toda a experiência que nós temos aqui, então é a experiência da educação dos apóstolos para a experiência que Jesus teve até o momento da educação que então o padre vai fazer na homilia. Mas a homilia é uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês mais adiante, no próximo encontro. Mas fique para vocês lembrar. Então, o que vem falar para nós o Novo Testamento? Todo o Novo Testamento vem falar para nós do significado da educação apostólica. Por isso que nós somos o quê? Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso nós somos apostólicos, porque nós somos oriundos dos ensinamentos apostólicos, dos apóstolos. Por isso nós ensinamos conforme os apóstolos ensinaram. Nós ensinamos conforme a educação de Jesus. E nós passamos isso para frente. É o processo que nós passamos. Primeiro o que os judeus aprenderam. Depois do nascimento de Jesus, assim como Jesus ensinou os apóstolos. Da mesma forma como os apóstolos ensinaram as comunidades. E assim por diante nós vamos passando até hoje os ensinamentos a cada um de vocês. Que vocês possam passar da mesma forma isso para os seus filhos, afilhados, netos, bisnetos e gerações futuras. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Abraços e a paz.